Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Carolina Ferraro, da área tributária do Itaú Schecker Advogados. Estou aqui com a Maria Eduarda Balbuena e a Ana Casagrande para apresentar para vocês o projeto de lei 1087 de 2025, que propõe reforma tributária do imposto de renda. O projeto de lei 1087 de 2025, ele propõe a reforma tributária sobre a renda, tendo como objetivo simplificar o nosso sistema. É um sistema atualmente com muitas distorções e o objetivo desse projeto é tornar o sistema mais progressivo, corrigindo essas distorções históricas e ampliando a tributação sobre as rendas mais altas. Bom, o cenário tributário atual que culminou nessa necessidade da reforma sobre a renda é a forte concentração de renda no Brasil. Isso porque hoje 1% dos mais ricos concentram cerca de 21% da renda nacional. Percebe-se que o nosso sistema tributário é marcado por uma progressividade que impede a distribuição da justa carga tributária entre os diferentes níveis de renda da população. E essa baixa progressividade decorre de uma série de distorções e privilégios históricos. O primeiro deles, e é o mais discutido nesse projeto de lei, é a isenção dos lucros e dividendos distribuídos a pessoas físicas, que é um ponto forte que nos diferencia de outros países, principalmente de outros países que participam da OCDE, onde esses rendimentos costumam ser tributados e até em alíquotas elevadas. No Brasil, quem vive de dividendos acaba pagando proporcionalmente menos tributos do que as pessoas que são assalariadas. Além disso, há benefícios em regimes especiais de tributação, como o Simples Nacional e o lucro presumido, que permitem, em determinadas atividades, ter uma carga tributária efetiva reduzida. Isso faz com que a alíquota efetiva seja muitas vezes bem menor do que a alíquota nominal prevista na lei. Há também brechas legais que facilitam planejamentos tributários agressivos, permitindo que rendas mais altas sejam estruturadas de forma a pagar menos impostos. Por fim, existe uma discrepância clara. Enquanto a tributação média sobre salário gira em torno de 9%, a tributação média sobre rendimento de capital é de apenas 2,5%. Ou seja, hoje quem depende da renda do trabalho assalariado contribui proporcionalmente mais do que quem recebe rendimento de capital. E é exatamente essa distorção que a reforma tributária sobre a renda pretende corrigir. O projeto trabalha com dois mecanismos centrais para reequilibrar a tributação da renda no país. Primeiro é a alteração da base de cálculo mensal e anual do imposto de renda de pessoas físicas, com reduções lineares que aliviam significativamente a carga tributária sobre rendas mais baixas e médias. E a ideia aqui é ampliar a faixa de isenção e reduzir gradualmente o imposto para quem ganha até determinado limite, permitindo que a tributação seja mais proporcional em relação à capacidade contributiva do contribuinte. Essa medida tem um impacto fiscal direto. Ela representa uma renúncia estimada de cerca de 25 bilhões já em 2026. E é uma política deliberada de desoneração dessa faixa da população. E o segundo mecanismo atua no extremo oposto da distribuição de renda. É a instituição de imposto mínimo sobre altas rendas e a tributação de dividendos remetidos ao exterior. A lógica aqui é assegurar que contribuintes de maior poder aquisitivo, mesmo que recebam rendas hoje isentas ou tributadas de forma privilegiada, contribuam para um patamar mínimo de imposto de renda. Além disso, busca-se alinhar a tributação brasileira à prática internacional, tributando fluxos de renda em vários setores, né, e renda enviada para fora do país. O impacto estimado dessa medida é uma arrecadação de cerca de 34 bilhões já em 2026, para compensar essa renúncia mencionada há pouco. E a ideia é compensar integralmente essa renúncia já em 2026, garantindo uma neutralidade fiscal para a União. Então, resumidamente, né, antes de adentrarmos nos mecanismos da reforma sobre a renda, a gente vai fazer um resumo da tramitação legislativa do projeto de lei 1087, que avançou bem rápido nos últimos meses. O projeto foi apresentado em 18 de março de 2025 e, em maio, já ocorreu a primeira audiência pública
No mês de junho, o deputado Arthur Lira foi designado como relator na Câmara dos Deputados, na comissão especial, e já no mês seguinte foram apresentados pareceres e a consolidação do texto final, que foi aprovado na comissão. Em 21 de agosto, o projeto foi aprovado em regime de urgência na Câmara, e em 1º de outubro o texto foi aprovado por unanimidade no plenário da Câmara. Poucos dias depois, o projeto foi enviado ao Senado e distribuído ao senador Renan Calheiros como relator, passando por uma audiência pública já em 16 de outubro de 2025. A expectativa é que o projeto seja aprovado, analisado, né, e objeto de votação no Senado nas próximas semanas, já no início de novembro. E se ele for aprovado, seguirá para a sanção no veto presidencial. Se houver relevantes mudanças no texto, ele retorna para nova aprovação, nova análise e aprovação da Câmara dos Deputados. Então, atualmente, o projeto aguarda apreciação pelo Senado. Entrando no primeiro eixo da reforma, eu vou explicar sobre a redução do imposto de renda para as pessoas físicas de renda de baixa e média renda. Antes de falar da redução do imposto de renda propriamente dito, é importante entender que a tabela atual do IRPF serve como base de comparação para a reforma. Atualmente, a isenção do IRPF é restrita até R$ 2.428 mensais ou R$ 27.110,40 centavos anuais. A partir desse valor, a tributação sobe em faixas de até 27,5%. Ou seja, quem tem renda relativamente baixa já paga o imposto e o sistema beneficia um pouco mais as faixas intermediárias. A proposta da reforma busca mudar esse cenário, de forma bastante significativa, ampliando a faixa de isenção e aplicando a redução linear para quem está logo acima dela. No caso da redução mensal, o projeto estabelece que quem recebe até R$ 5.000 terá uma redução de R$ 312,89 no valor do imposto, na prática zerando a tributação nessa faixa. Para rendas entre R$ 5.001 e R$ 7.350, essa redução vai diminuindo de forma linear até chegar a zero. A fórmula usada é R$ 978,62 menos o valor entre o rendimento tributável vezes 0,133 e 145. A ideia é suavizar a curva de tributação e evitar saltos abruptos quando o contribuinte passa de uma faixa a outra. Isso significa que, na prática, quem recebe até R$ 5.000 por mês não pagará IRPF e quem recebe um pouco mais terá uma redução proporcional, o que amplia de forma expressiva o alcance da isenção. Sobre a redução do imposto de renda anual, quem recebe até R$ 60.000 anuais terá uma redução de R$ 2.694,15, zerando o imposto devido. Para quem recebe entre R$ 60.001 e R$ 88.200, essa redução também diminui de forma linear até se extinguir nesse patamar superior. A fórmula é R$ 8.429,73 menos o resultado entre 0,095575 vezes o rendimento tributável. O ponto central aqui é que a faixa de isenção sobe bastante e passa a contemplar não só quem tem a renda muito baixa, mas também uma parcela expressiva da classe média. Além disso, a redução linear evita distorções típicas da tabela fixa, nas quais um pequeno aumento de renda podia gerar uma tributação desproporcional. A ideia principal aqui é criar uma tributação mínima para as pessoas físicas que recebem rendimentos muito elevados, mesmo quando esses rendimentos, pelas regras atuais, não estariam sujeitos ao IRPF ou estariam com uma tributação reduzida. Em outras palavras, é uma forma de garantir que os contribuintes do topo da pirâmide passem a contribuir da mesma maneira, né, de uma maneira mais proporcional à sua renda. O mecanismo, ele tem duas frentes de atuação, uma é mensal e a outra é anual. E na frente mensal, a regra incide especificamente sobre os lucros e dividendos distribuídos a pessoas físicas. Sempre que uma mesma pessoa física pagar, acreditar ou entregar valores acima de R$ 50.000 no mesmo mês para uma mesma pessoa física, haverá retenção do IR na fonte, a alíquota de 10% sobre o valor total distribuído. Para os valores iguais ou inferiores a 50 mil por mês, não tem incidência e a retenção ela ocorre de uma forma direta sobre o bruto, sem as deduções. Se uma pessoa jurídica fizer mais de um pagamento no mês para a mesma pessoa física, esses valores devem ser somados para efeito desse cálculo. E vale lembrar que os lucros e dividendos apurados até 2025 continuam isentos, desde que tenham sido aprovados e sejam pagos dentro dos prazos previstos na legislação societária.
Assim, há uma transição, né, que preserva lucros já constituídos, inclusive os pagos até 2028. Já no âmbito anual, o objetivo é alcançar as grandes rendas que hoje não são plenamente tributadas. Se a soma de todos os rendimentos recebidos no ano ultrapassar R$600 mil, passa a haver incidência de um IRPF mínimo. Essa base, ela inclui os rendimentos da atividade rural, os rendimentos tributados exclusivamente na fonte e os rendimentos isentos, e os rendimentos com alíquota zero ou reduzida. A alíquota ela é variável. Se os rendimentos eles forem superiores a 1,2 milhões de reais por ano, aplica-se uma alíquota fixa de 10%. Mas se eles estiverem entre R$600 mil e 1,2 milhões, a alíquota ela cresce de forma gradual, de 0% a 10%. E a fórmula utilizada é o rendimento dividido por 60 mil, menos 10, permitindo essa progressividade. Na prática, isso significa que mesmo os rendimentos isentos ou favorecidos passam a ser considerados para fins de cálculo desse imposto mínimo. E o objetivo é justamente evitar que os contribuintes com rendas muito altas escapem de pagar o IRPF por meio de planejamentos tributários. Esse novo imposto mínimo anual ele já começa a valer a partir do exercício de 2027, relativo ao ano calendário de 2026, enquanto a retenção mensal sobre os lucros e dividendos ela entra em vigor em janeiro de 2026. Além disso, a proposta ela também utiliza o limite do desconto simplificado de 20% na declaração de ajuste anual, fixando esse limite em R$ 17.640 a partir de 2026. A proposta ela também traz uma lista importante de exceções da base de cálculo do IRPF-M, né, que é esse imposto mínimo, no âmbito anual. Em primeiro lugar, ficam excluídas da base as parcelas isentas da atividade rural e também os ganhos de capital em operações de bolsa ou mercado de balcão organizado, já que são tributados de forma específica. Também ficam de fora os rendimentos recebidos acumuladamente, que já tenham sido tributados exclusivamente na fonte, bem como os valores recebidos por doação ou herança, que continuam sendo tratados pela legislação própria do ITCMD. Também estão isentos os rendimentos de poupança de determinados títulos e valores mobiliários, como as letras hipotecárias, LCI, CRI, CDA, WA, CDCA, LCA, CRA, cédulas de produto rural com liquidação financeira, LIG, LCD e títulos de infraestrutura e investimento, desde que esses papéis eles tenham cotas negociadas apenas em bolsa ou mercado de balcão organizado e possuam no mínimo 100 cotistas. Outra exclusão importante diz respeito aos rendimentos distribuídos por fundos imobiliários, né, os FIIs ou o FIAGRO, que eles já têm um tratamento tributário próprio, e além disso as indenizações por acidentes de trabalho, danos materiais ou morais, elas também não entram na base do IRPF mínimo, com exceção dos lucros cessantes. A lei ela ainda preserva os rendimentos já isentos pelo artigo 6 da Lei 7.713 de 88, como aposentadorias especiais, pensões e reparações de caráter indenizatório. Por fim, os rendimentos de títulos e valores mobiliários isentos ou sujeitos à alíquota zero também não entram na base de cálculo. Tá, mas como funciona na prática o cálculo desse imposto? O ponto de partida é simples. O imposto mínimo é a multiplicação da alíquota pela base de cálculo e feitas as deduções específicas para evitar tributação ou sobreposição de incidências. Assim, deduz-se o imposto apurado, normalmente na declaração de ajuste anual, o imposto já retido exclusivamente na fonte sobre os rendimentos incluídos na base, os valores pagos sobre trustes e entidades controladas no exterior, com base na Lei 1454 de 2023, os impostos já pagos definitivamente sobre rendimentos incluídos na base, e, por fim, aplica-se também o redutor setorial previsto no PL, quando cabível. Se, depois dessas deduções, o valor final for negativo, significa que o contribuinte já pagou o suficiente, portanto, não vai ter imposto mínimo a recolher. Mas, se esse valor for positivo, ele é incorporado ao saldo da declaração de ajuste anual, somando-se o imposto a pagar ou reduzindo a restituição, conforme o caso. Na prática, a tributação mínima ela só começa a valer para valores acima de 600 mil por ano. Abaixo disso, não tem imposto adicional.
e essa alíquota ela vai subindo gradualmente, começando com 2,5% para R$700 mil, 5% para R$900 mil, 7,5% para R$1,05 milhões e 10% a partir de 1,2 milhões, com imposto de até 120 mil. Além das regras gerais de incidência, o projeto ele também cria um mecanismo de redutor para evitar que a tributação combinada da pessoa jurídica e da pessoa física fique excessiva. Isso acontece quando a soma da tributação das empresas, IRPJ e CSLL, e da pessoa física, que é o IRPF mínimo, ultrapassar determinados limites. Que limites são esses? 45% para bancos, 40% para as demais instituições financeiras e 34% para as demais empresas. Nesses casos, aplica-se um redutor proporcional ao montante dos lucros e dividendos recebidos, garantindo que a carga total não ultrapasse esses tetos. Na prática, esse redutor ele funciona como uma válvula de segurança para evitar tributação sobre investimentos, especialmente em setores intensivos em capital. Além disso, o projeto ele prevê uma forma simplificada de apuração do lucro contábil para empresas que não estão no regime do lucro real. Nesse caso, o lucro é estimado com base no faturamento, menos um conjunto específico de despesas autorizadas. Entre essas despesas autorizadas estão a folha de pagamentos, os encargos e remunerações de administradores, o custo de mercadorias, matéria-prima, embalagens no processo, na atividade industrial, né? Aluguéis de imóveis que são necessários à operação, juros de financiamento concedidos por instituições autorizadas e depreciação de equipamentos industriais. Outro ponto importante da reforma é o retorno da tributação de lucros e dividendos, que estavam isentos desde 1996. O PL 1087, ele altera o artigo 10 da Lei 9.249, de 95, para restabelecer a incidência do IR nesses casos, mas de forma conectada ao IRPF mínimo. Pela nova redação, os lucros e dividendos recebidos por pessoas físicas no Brasil ou no exterior, eles passam a ser tributados quando a renda ultrapassar o limite do IRPF-M. Essa regra, todavia, ela não altera a isenção total para as pessoas jurídicas beneficiárias que continuam sem incidência. Além disso, a proposta cria uma alíquota fixa de 10% para juros e dividendos distribuídos ao exterior. Ao mesmo tempo, mantém algumas isenções específicas. Por exemplo, os lucros e dividendos relativos a resultados apurados até 2025 continuam isentos, desde que distribuídos dentro do prazo legal. Também permanecem isentos os dividendos pagos a governos estrangeiros, fundos soberanos e entidades de previdência no exterior, por razões de política externa e estímulo ao investimento. Para evitar a bitributação e distorções na tributação internacional, o projeto ele também cria um mecanismo de concessão de crédito ao exterior, que está previsto no artigo 10A. A ideia ela é simples. Quando a soma da carga tributária da empresa pagadora no Brasil, que é o IRPJ mais a CSLL, e do IRPF de 10% ultrapassar o limite setorial, o beneficiário que não seja residente, ele pode receber um crédito correspondente ao excedente. Isso limita a tributação à alíquota máxima definida e impede que a carga supere padrões internacionais. A fórmula de cálculo do crédito, ela leva em conta o montante de lucros e dividendos multiplicado pela soma da alíquota efetiva da PJ e dos 10% do IRPF, menos o percentual setorial de referência. Os detalhes operacionais desse crédito, por exemplo, como formalizar a operação pelo crédito e como solicitar o valor, que é com prazo de até 360 dias após o exercício, ele ainda vai ser definido pelo Poder Executivo. Seguindo um ponto relevante da proposta, é a compensação para os estados e municípios. O PL 1087 cria no artigo 4 um mecanismo para garantir que a arrecadação adicional da União não prejudique os entes subnacionais. Ou seja, se as mudanças de tributação de renda provocarem alguma perda de receita nos fundos de participação, a União fará a compensação correspondente. Já o artigo 5º determina que a arrecadação extra obtida com a tributação de altas rendas, que ultrapassar o necessário para custear as desonerações, será usada como fonte para essa compensação, e também para a definição da alíquota de referência da CBS. Por último,
é importante destacar que a reforma ela traz alguns pontos ainda controvertidos a serem analisados, pensados e debatidos. O primeiro ponto é a ausência de previsão para tributar dividendos pagos entre pessoas jurídicas no Brasil. Isso abre um espaço para estruturas como holdings familiares que poderiam ser usadas para postergar ou reduzir a tributação efetiva, criando assim um possível desvio do objetivo redistributivo da reforma tributária. O segundo ponto envolve a falta de clareza na definição do que seria todos os rendimentos sujeitos ao IRPF mínimo, porque o artigo 16A menciona que, acima de R$600 mil, todos os rendimentos passam a compor a base de cálculo, mas não especifica detalhadamente quais os tipos de rendimentos entram ou não nessa previsão. Isso gera uma insegurança jurídica para contribuintes com múltiplas fontes de receitas e abre margem para disputas sobre a inclusão ou exclusão de determinadas receitas no cálculo desse imposto mínimo. Por fim, destacamos também a falta de definição clara sobre o conceito de indenização. O projeto prevê a exclusão de valores indenizatórios, exceto lucros cessantes, mas não delimita exatamente quais as situações estão abarcadas, como, por exemplo, valores recebidos por servidores públicos, aposentadorias especiais ou reparações por danos materiais e morais. Esses pontos ainda em aberto não invalidam a proposta, mas evidenciam temas que precisarão ser melhor detalhados para garantir a segurança jurídica e evitar distorções na aplicação prática da nova tributação. Para finalizar, a gente reforça, a tramitação do projeto de lei, porque depois da aprovação do PL 1087 por unanimidade no plenário da Câmara dos Deputados, a redação final seguiu para apreciação no Senado Federal agora no início de outubro, onde passou a tramitar como PL 1087-B de 2025. Caso o Senado aprove sem alterações, esse projeto seguirá para a sanção ou veto presidencial, mas se houver mudanças relevantes, o projeto voltará para nova análise e votação na Câmara dos Deputados. Ou seja, o processo está em avançada fase de tramitação e o próximo passo será decisivo para definir a sua entrada em vigor. A expectativa é que a votação no Senado ocorra agora no início do mês de novembro. E o que podemos concluir disso tudo? O PL 1087 ele marca uma mudança estrutural na renda do Brasil, ampliando a faixa de isenção do IRPF e criando um mecanismo de tributação mínima para altas rendas. Ele tenta retomar a tributação sobre dividendos e estabelece salvaguardas para evitar o excesso de carga tributária e proteger o equilíbrio federativo. Embora o projeto represente um avanço no sentido da equidade tributária, sua implementação exigirá um monitoramento contínuo, revisão de estruturas e um planejamento antecipado dos contribuintes para mitigar riscos e aproveitar oportunidades dentro desse novo cenário. Nossa recomendação, então, é acompanhar de perto essa tramitação no Senado e aguardar os atos normativos e, desde já, iniciar diagnósticos internos para entender potenciais impactos e caminhos estratégicos a serem seguidos.